capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, versículo 2. Amém? Diz assim, ó. E saíram tropas da Síria e da terra. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. E levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? Pode assentar, quem está de pé. Aleluias. Santo és o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu lendo estes versículos, eu comecei a meditar em algo, né? E já desde terça-feira que eu ia trazer a palavra, né? Na terça-feira, porque meu marido não estava bem também. E aí eu já estava meditando nessa palavra, nesses versículos, na verdade, né? E eu estava pensando assim: nós vivemos num mundo que ninguém ama ninguém. Às vezes você vai dizer assim para mim: como, pastor, é isso? Ninguém ama ninguém. Irmãos, eu meditei muito nisso. Por que ninguém ama ninguém? Porque se nós formos ver o mundo lá fora, não é o mesmo do nosso. O mundo lá fora é diferente. As pessoas lá fora, não digo todas, mas tem muitas pessoas lá fora que são maldosas. São pessoas maldosas, são pessoas que não querem bem da outra, que não amam o próximo. São pessoas que vivem muitas vezes pelo seu próprio deleite. Não está nem aí com o outro. Não quer saber se o outro precisa, se o outro não precisa. Muitas vezes é assim. Muitas vezes. Se nós ligarmos a televisão, um jornal, você vai ver que não é mentira minha. Tem tantas notícias ruins, tanta notícia ruim, que eu nem ligo. Eu nem ligo a minha TV lá em casa. A coisa mais difícil é eu assistir um jornal. Ah, mas você precisa ser bem informada. Não preciso não. Eu preciso viver aqui, ó, nesse mundo que eu vivo, que é Deus, que é da palavra. Às vezes a pessoa pode falar: você é ignorante. Não, não é que eu sou ignorante. É porque você só escuta maldade, só tragédia, só coisa ruim. Você vai lá, tá lá. Fulano deu 20 facadas numa pessoa. Pensa bem, a pessoa queria matar? Não, a pessoa queria mais que isso. Porque dá 20 facadas, uma facada, 2 facadas, mas a pessoa tá lá, ó, esfaqueando a outra. Dá 10 tiros numa pessoa. Misericórdia. É para matar mesmo. Queria ver o sangue correr. Por quê? Próprio ódio no coração. A pessoa tinha ódio, queria vingança, sede de vingança. Uma pessoa que vai dar 10 tiros na outra é sede de vingança. Aí a pessoa queria o bem da outra. Não, é pessoa maldosa. É pessoa que não quer viver um compromisso
compromisso com Deus, muitas vezes. Porque tem pessoas, irmãos, que você fala de Deus para ela, mas ela tem um coração tão duro, um coração tão duro, que não aceita, que não quer, que prefere viver nesse mundo de engano, nesse mundo de perdição, onde o inimigo reina e faz dele o que ele quer. Ele faz desse mundo o que ele quer, porque ele é o príncipe deste mundo. Ele reina lá fora. E muitas vezes nós vamos falar para eles algo, eles vêm contra nossas vidas, eles dizem: olha, esses crentes, olha esse povo, só quer ficar falando, só fica falando na cabeça dos outros. Muitas vezes é assim, irmãos. Muitas vezes é assim, nós sabemos disso. Eles não querem ter um compromisso, eles não querem ter um encontro com Deus, eles não querem se esforçar, eles não querem. Muitas vezes eles não querem, eles não abrem o coração, eles não aceitam que nós venhamos falar para eles da palavra, ou então até aceita, mas não guarda no coração, não procura se esforçar, não procura ajuda. São pessoas maldosas, são pessoas que não têm Deus, são pessoas que vivem do jeito que quer e ninguém pode falar nada. Eu já cheguei a ter momento na minha vida de ter que correr sem parar até chegar em casa. Sabe por quê? Estava eu e meu irmão e nós passamos perto dos rapazes que estavam sentados, e sabe o que eles fizeram? O meu irmão olhou para eles. Só dele olhar, aquilo foi o fim do mundo. Eles queriam pegar nós. E nós precisamos correr. Corremos até chegar em casa sem parar. Foi um dia terrível. Pela pura maldade do homem, do coração. Por quê? Porque só de olhar para eles não queriam. Não queriam. É pessoas maldosas que não amam ninguém. Isso porque devemos amar o próximo, não é? Isso porque a Bíblia nos ensina praticamente todos os cultos. Ou já ouvimos muitos pastores, pessoas que sobem no altar, pregar a palavra e falar que nós devemos amar o próximo, que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Não é assim? Pessoas passando necessidade e nós ajudar, e nós estender as mãos. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que não têm amor ao próximo. Tem pessoas que não ajudam. Não ajudam. Sabe por que eu falo isso? Experiência própria. Porque muitas das vezes eu pedi ajuda para uma pessoa e sabe o que ela disse para mim? Eu não vou ajudar. Sabe por que eu não vou ajudar? Porque eu trabalho o dia inteiro, eu me esforço, e aí quer que eu ajude eles? Não ajuda não, e não ajuda mesmo. É um coração duro, não tem um coração aquebrantado, não tem um coração para estar ajudando, para estar se movendo, tendo íntima compaixão daquele que está precisando, daquele que está necessitando de ajuda, daquele que muitas vezes até quer trabalhar, até quer fazer alguma coisa, mas no momento não tem como. Eu sempre falo lá em casa que hoje em dia está muito difícil com esse negócio de entrevista de emprego. Eu não sei quem foi que inventou isso. Porque eu vejo, eles vão fazer, entrevista de emprego, depois eu te ligo, depois eu te chamo. E não chama. Então as coisas estão
pessoa não quer, às vezes é porque não consegue, não deu certo e precisa de ajuda. Às vezes a pessoa tem dinheiro para comprar uma cerveja que custa caro. Às vezes a pessoa tem dinheiro para ir numa praia. Não estou julgando, porque, né? É o direito da pessoa, a pessoa trabalha, se esforça. Mas não tem coragem, não tem um coração bondoso para ajudar. Por isso que eu falo, irmãos, tem muitas pessoas que não têm amor. Tem muitas pessoas que são maldosas. Pessoas que matam, pessoas que ferem, porque quer ferir, porque quer matar, porque guarda ódio no coração, guarda rancor, guarda mágoa, não quer ter um coração aquebrantado, não deixa o coração se aquebrantar. Se a própria palavra do Senhor diz assim, que, né, muitas vezes nós mesmos oramos, Senhor, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, não é assim? Porque existem pessoas com coração de pedra. Existem pessoas dessa maneira. Pessoas que não querem ajudar, que não querem, que fazem as coisas por puro mal, pura maldade. Pura maldade. Não tem o mínimo de respeito, não tem o mínimo de amor por ninguém. Talvez nem por eles mesmos. Irmãos, nós precisamos ter um coração aquebrantado. Principalmente nós que somos servos do Senhor. Nós precisamos ter um coração aquebrantado. Um coração sempre pronto a ajudar. Sempre disposto a socorrer alguém. Eu estava pensando, por isso que tem muitas pessoas que elas não se convertem. Morrem sem se converter. Às vezes a pessoa, ela é salva, mas ela não é convertida. Convertidas somos nós, que estamos na presença do Senhor, que levamos uma vida com Deus, que mesmo que nós erramos, o que nós fazemos? Nós se arrependemos. Nós se ajoelhamos e pedimos perdão pelo nosso erro. Nós somos umas pessoas que estamos na presença do nosso Deus, lutando pela salvação. E tem pessoas, irmãos, que é salva. Ela não quer Jesus. Ela passa a vida inteira fazendo o que ela quer. Nós orando por ela, mas ela não se converte. Mas quando ela morre, ela é salva. Ela se salva. Ela se salva. Por quê? Porque ela não se converteu. Ela não viveu uma vida na presença do Senhor. Mas ela conhecia a palavra. E ela, no último momento, ela se arrependeu e ela se salvou. Igual o ladrão da cruz, lembra dele? No último momento. Senhor, lembra-te de mim quando eu chegar lá no teu reino. Lembra de mim. E o que aconteceu? O Senhor falou, lembro. Logo mais, daqui a pouco estaremos lá. E ele foi salvo, acredito que ele foi salvo. Eu vou descer aqui por causa do retorno, porque minha voz está muito... Então, irmãos, é assim. Muitas vezes nós precisamos ter um coração aquebrantado. Aonde você quer chegar com essa conversa, pastora? Eu quero chegar à história que eu li da menina. Lembra que ela foi catada e foi levada para ser escrava? Ela foi levada para ser escrava. Ela foi catada de entre o povo dela e foi levada para ser escrava. E quando ela chegou lá,
conhecido uma pessoa maldosa dessa. Ela tinha um motivo. Porque ela foi arrancada da casa dela, da cidade dela, da família dela. E foi levada como escrava. Ela foi levada. E quando chegou lá, ela olha para a senhora dela e diz assim: Oxalá, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele poderia ser curado dessa lepra, dessa enfermidade. Então aquilo, naquele momento, despertou a curiosidade da mulher de Naamã de saber quem era e como era. Ué, como assim? Não é? Naquele momento despertou. E aí então ela foi falar para o seu senhor, que era o esposo, que estava leproso, que havia um profeta, um homem de Deus, que poderia orar por ele e ele ser curado. Mas aquela menina, ela estava escrava, ela no coração dela, ela poderia ter rejeitado isso. Ela poderia ter um coração duro, como eu disse, um coração que muitas vezes precisa ser quebrantado, ou um coração que muitas vezes precisa ser trocado. O coração de pedra pelo coração de carne. Acredito eu que aqui ninguém tem um coração de pedra, não é? Acredito eu que você não tem um coração de pedra. Se alguém te pedir uma ajuda, você vai ajudar. Se alguém precisar de você, você vai socorrer. Porque o Senhor mesmo dizia: olha, se alguém pedir para você andar 1 milha com ele, anda 2. Vai. Ajuda quem precisa. Se alguém te der, bater na sua face, olha, de um lado vira o outro. Será que nós vamos agir como age esse povo aí? Como eu disse, que muitas vezes nós vemos no noticiário, que matou, que esfaqueou. Nós não vamos. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo de Deus, um povo escolhido, um povo que, um dia se arrependeu de todas as coisas erradas que fazia e hoje está na presença do Senhor, buscando a salvação. Aleluias! E essa menina, ela tinha um coração assim. Ela não tinha um coração maldoso. Quando ela viu que o Senhor dela era um homem doente, era um homem necessitado, ela disse: olha, ele precisa de ajuda. Ele precisa ser curado. Ele precisa ser liberto disso. E ela agiu dessa maneira. Ela agiu dessa maneira. Aqui diz a palavra do Senhor: e disse esta a sua senhora: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Foi o que eu falei. Era o que ela tinha no coração. Ela tinha no coração o quê? A palavra de Deus, ela conhecia. E ali ela deixou um exemplo. Por isso que ela está citando dela aqui. Por isso que fala dela na história, na palavra. Porque ela deixou um exemplo para nós. Para nós sermos assim. Não sermos pessoas maldosas, não sermos pessoas que têm interesse de ser melhor do que ninguém. De ter interesse de fazer mal, de causar mal, não. Nós temos o interesse de causar o bem, de ser pessoas bondosas, de andar na palavra do Senhor, como é dito, como é falado, como é
não está vendo isso, nós somos um povo diferente. Aí alguém que não é crente vai abrir o seu Instagram e vai olhar lá e vai falar, olha ali. Não é crente? Não é a irmã que tem oportunidade na igreja? Não é a jovem que canta, que louva? Nós somos diferentes. Olha essa menina. Segue o testemunho dela. Segue o testemunho dela. Às vezes coloca uma postagem, cada palavrão. Eu falo, eu vou curtir, né? Quando eu escuto, eu falo, não vou curtir isso aqui não. Cada palavrão. Isso não é coisa de crente. Eu falo isso, irmão, porque serve até para mim. Eu preciso vigiar também o que eu coloco. Porque um dia Deus falou para mim, você acha que é só os irmãos da igreja que são ovelhas suas? Deus fez eu ver isso. Quase 10 mil seguidores eu tenho. Todos eles. Um dia eu estava aqui na porta da igreja e a mulher falou para mim, você é a Cláudia? Eu falei, sou eu. Ela, eu te conheço, eu te sigo. E é isso, eu dou mau testemunho. Né? Então muitas vezes a gente tem que parar para pensar. Por que eu vim trazendo tudo isso? Eu falando desse povo, eu falando desta menina, eu falando de um coração quebrantado. Porque nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que foi levantado para anunciar a palavra nos últimos tempos. Ou você acha que não é? É os últimos tempos. Olha tudo que está acontecendo e você ainda acredita que Jesus não vai voltar, não. E mesmo que ele não voltar para arrebatar toda a igreja, ele vai voltar para alguém. Uma hora ou outra ele volta para nós. Então, irmãos, vamos estar meditando, vamos estar, com o nosso coração atento, com o nosso, com a nossa vida atenta. Não vamos estar desapercebidos, não. Vamos fazer igual essa menina aqui, ó, que falou para a senhora dela, do profeta que estava lá, e podia curar aquele homem. E o que ele fez? Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu a menina. Ela era uma escrava, ele não precisava ter dado ouvido para ela. Ela estava ali para ajudar a sua senhora, para servir. Ele não tinha que dar ouvido para aquela menina. Mas ele olhou para a situação dele, que era uma situação terrível. Que ele estava condenado, não tinha cura para ele. Olhou para o que ela disse e foi lá. Foi lá ter com o profeta. Foi lá onde o profeta estava, procurando o profeta. Eu não vou entrar na história do profeta, mas é uma história muito bonita. E nem na história de Naamã, porque também é uma história muito bonita. Que nos deixou também, como testemunho para nós, testemunho de fé, testemunho de homem de Deus e testemunho de fé, que Naamã teve. Mas ele poderia ter rejeitado, mas não. Ele teve um coração também aquebrantado. Ele acreditou na menina e ele foi lá. Quando chegou lá, o profeta não saiu para fora, botou a mão na cabeça dele, falou, você está curado, pode ir embora. Mandou ele lá mergulhar no rio 7 vezes. E ele indignado, porque aquele rio lá era... Mas ele foi obediente. Ele foi obediente. Ele falou, não, eu estou com essa enfermidade que não tem cura. Então vamos lá fazer o que o profeta mandou. Através de quem? Através da menina. Através daquela menina
que hoje somos nós, que hoje sou eu e você, que hoje estamos aqui na presença do nosso Deus, que hoje tivemos a oportunidade de adorar e aprender, ter mais um aprendizado, de saber que nós não podemos ser como o povo do mundo, que nós não podemos agir como eles, que nós temos que ter amor no nosso coração, que nós precisamos amar o nosso próximo. Tem dias que eu vejo lá a irmã falando assim: irmãos, ó, vai deixar da tarde, mas eu preciso que as irmãs colaborem, traga alguma coisa para deixar, traga alguma coisa para o chá. E o que acontece? A irmã não leva, mas ela viu a postagem, mas ela deixou de levar uma oferta, deixou de agradar o coração de Deus, deixou de ter um coração aquebrantado. Às vezes a pessoa não tem, irmãos, é diferente. Olha, eu não tenho nada em casa, não tenho nada. Mas se você tem, não negue. Não negue. Porque como a irmã já várias vezes testemunhou lá, que todo chá nós oramos naquela mesa, e que aquele pedaços daquela de pão, de bolo, já foi levado embora e já serviu de testemunho para a pessoa que estava lá na casa dela, que comeu, que foi curada, que foi liberta, que recebeu algo do Senhor através daquilo ali. Então não é em vão, irmãos. Nada que nós fazemos para o nosso Deus é em vão. Não deixe de contribuir, não deixe de ajudar. O culto da colheita, traga a sua oferta, não deixe de ajudar. Nós não somos pessoas com o coração endurecido. E se tiver alguém aqui com o coração endurecido, nós vamos começar a orar então. Senhor, arranca esse coração de pedra e coloca o coração de carne, como diz a palavra do Senhor. Acredito eu, como eu já disse, que não tem ninguém assim aqui. Então traga, irmão, seja contribuinte, ajuda. Sabe por quê? Porque além de você estar sendo usado como essa menina que foi levada como escrava na casa de Naamã, além de você estar sendo usado, você vai estar sendo abençoado por Deus. Você vai estar recebendo do céu, porque o Senhor vê o teu esforço. Já chegou o dia de eu não ter nada para levar no chá. Já chegou o dia de eu não ter nada para trazer no culto da colheita. Mas eu me esforço. Eu me esforço. Tem dia que meu marido fala: o que você vai levar hoje? Ai, não sei. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ou então eu passo lá e compro alguma coisa. Nem que for para mim comprar no cartão, depois eu dou um jeito. Né? Irmãos, porque eu penso assim: o meu Deus está recebendo a minha oferta. O meu Deus, Ele é fiel. Como eu disse lá, hora que eu li a palavra das ofertas, Ele é o meu Redentor. Ele é o Santo de Israel. É aquele que olha todos os meus atos. E eu não vou me igualar como pessoas que têm um coração duro, que não amam o próximo. Mas eu vou orar por eles, para que Deus mude o coração deles também. E mesmo que seja difícil, Deus mudar o coração daquele povo, que o nosso coração venha estar sempre, sempre fiel diante do nosso Deus. Um coração aquebrantado, um coração disposto, um coração
Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda. Já pensou nós? Já pensou hoje? O Senhor tomar um de nós como, Davi, segundo o coração dele. Quem aqui gostaria de ser tomado segundo o coração de Deus? Acredite que nós gostaríamos, eu gostaria, você gostaria. Então vamos ter um coração quebrantado. Vamos seguir o exemplo da menina Cirofenícia, que foi levada como escrava. Vamos seguir o exemplo dela, mesmo diante da situação que você se encontra. Não olhar para a situação, mas olhar para o Senhor e olhar para as pessoas que estão precisando. Ela estava cativa, mas o Senhor dela, para ela, estava precisando mais do que ela. Então, vamos viver dias assim. Às vezes o nosso dia está terrível, está horrível, mas talvez o da minha irmã ou da outra está pior do que o meu. Está pior do que o meu. Então vamos ajudar ela. Talvez você pode ajudar ela, não é só com alimento, com dinheiro, é com uma oração. É com um abraço. É dizendo: oi, irmã, como você está? Tudo bem? Eu fiquei sabendo que você não estava boa. Eu fiquei sabendo que você não estava bem. Como que você está? Não é por nada, mas eu e meu esposo ficamos doentes essa semana. Quem foi que mandou mensagem para nós? Isso porque nós somos pastores da igreja, estamos na frente da obra. Imagina a irmãzinha ali. Sabe por que eu falo isso? Porque o Senhor quer chamar a sua atenção, sim. O Senhor quer chamar a minha atenção, a minha também. Para que a gente aprenda, irmãos. Aprenda a ser pessoas melhores, a ter um coração aquebrantado, a ajudar, a orar mais, a dedicar mais, a ajudar a obra de Deus crescer, a pregar a palavra nos últimos dias, porque tem muitas pessoas precisando, a vir no culto e aprender a trazer mais um. A vir no culto e olhar aqui nessas cadeiras e falar: cadê o irmão Davi? Não veio hoje. Quando eu chegar em casa, eu vou mandar uma mensagem. Então faça isso. Porque nós somos diferentes. Porque o Senhor chama a atenção daqueles que Ele ama. Porque o Senhor cuida de nós e quer que nós também venhamos cuidar da obra dEle. Amém? Então receba essa palavra no seu coração hoje. Seja grata.